Nesse vídeo, seguindo a ideia das ferramentas do ZModeler, né, a nossa próxima opção seria a Crease. E essa ferramenta você encontra ela aqui tanto, né, dentro de Face, como Edge e também em Vertex. Basicamente o que essa ferramenta faz é colocar algumas sustentações, né, virtuais ali na sua Edge. E assim quando você aplicar divisões, né, a linha que você selecionou, ela vai continuar rígida, né, ela vai conseguir manter ali o formato mais quadrado. Então, começando aqui com Face, né, quando você clica em um polígono, ele vai fazer o crease aqui, né, nas bordas, e o crease você percebe aqui que ele é uma linha tracejada, né, você vê que tem uma linha bem fininha aqui tracejada na borda da linha principal aqui, né, bem no meio tem uma linha maior, e na borda aqui tem vários pontinhos, né? Então isso aqui seria o crease, seria uma subdivisão virtual, né? Vamos dizer assim aqui nessa edge. Então, por exemplo, se eu adicionar aqui agora uma subdivisão, né? Um divide, você vê que é onde eu coloquei o crease vai ficar arredondado ali, porque ele marcou aquelas linhas, né? Como sendo linhas rígidas, e aí você não consegue ter, né? Esse efeito aqui smooth, você vai ter um efeito mais rígido aqui na borda. Então, seguindo essa ideia, a gente tem aqui dentro de Face, né? Várias outras opções para a gente poder mexer, inclusive aqueles targets que a gente já tinha visto, né? Nos vídeos anteriores. E que é interessante, cada um desses você vai ter que testar e decidir qual seria o melhor para você utilizar. Por exemplo, né, se eu colocar aqui, né, por polygroup, quando eu clicar aqui ele vai fazer, né, esse crease em toda, né, a região que tem esse mesmo polygroup, né. Por exemplo, aqui a gente tem, né, esse polygroup amarelo e quando eu clicar aqui ele vai fazer esse crease, né, em todas as edges que compõem esse polygroup. Aqui na parte de baixo a gente tem mais opções, né, para a gente poder fazer esse crease. E começando aqui com All Sides, é uma opção padrão, né, que vem selecionada já no ZBrush. Quando você clica aqui, quer dizer que ele vai fazer, né, esse crease em todos os lados ali do seu polígono, né. Isso independente se você tiver, por exemplo, selecionado aqui com a tecla Alt alguns polígonos, quando você clicar ele vai fazer em todas as edges ali. Então é independente da sua seleção ou do polygrupo ativo. Você tem outra opção chamada Long Side, então ele vai pegar os lados maiores desse polígono, né? Nesse caso, quando eu clico aqui, ele não vai ter diferença, porque todos os polígonos aqui, ou melhor, todas as edges têm a mesma distância. Então, no caso, se eu clicar aqui com a máscara, né, vou puxar um pouquinho mais para baixo, ou melhor, a linha mais para baixo. E quando eu clicar agora, você vai ver que ele vai pegar aqui só as laterais, porque seria só os lados mais longos do modelo. Então, por exemplo, aqui, e agora quando eu clicar, né, nesse polígono maior, ele vai pegar apenas as laterais das linhas. Isso porque seria o lado maior, né, as linhas maiores que tem dentro desse polígono. Isso também funciona quando você tem a seleção. Então, aqui eu vou colocar esse cara mais para trás e posso, né, aqui dentro de Vertex, utilizar aqui a opção para a gente conseguir movimentar esses vértices. E quando eu clicar aqui com o Crease, né, dentro da face, você vai ver que tem, né, as linhas maiores que foram selecionadas. Essa daqui seria a maior linha, né, junto com essa outra. Você vê que essas duas menores aqui não foi selecionada. Então aqui ele só está pegando as linhas maiores. Se você der Ctrl Z, por exemplo, aqui, fazer uma seleção, né, em todo o modelo. Ainda assim, quando você clicar, ele vai selecionar apenas as linhas maiores, né? Você vê que essa daqui, ó, ficou sem seleção aqui no canto. Então, esse long sides sempre para selecionar apenas as linhas maiores do seu modelo. Isso é interessante, às vezes, quando você tem um modelo que tem muitos polígonos, né? Para você não ficar fazendo uma a uma. Por exemplo, aqui eu posso pegar esse cara aqui. Tá vendo que aqui agora tem as linhas maiores, né? Então eu venho aqui, ó, eu posso selecionar todo mundo. Vou em Crease aqui dentro de Face. Deixo o long sides ativo e aí quando eu clicar aqui todas as linhas, né, aqui na vertical elas foram selecionadas, né? Então isso aqui é uma forma mais rápida do que você vir aqui em linha, né, uma a uma com o crease e vir clicando, né, uma por uma até você chegar lá no final. E a próxima opção seria o contrário, né? Então você tem aqui long sides e a próxima opção seria short sides, que ele vai selecionar para você os lados menores, também baseado aí na seleção ou independente, né, do modelo aí que você estiver trabalhando. Então toda vez que você selecionar short sides, será o lado menor do seu polígono que vai ser selecionado com o crease. Aqui abaixo a gente tem a opção, né, de All Faces. Isso aqui é referente a todas as faces, né? Então da mesma forma que você tem as edges, né, você também tem as faces. Nesse caso aqui está sempre All Faces, porque ele vai aplicar em todas as faces. Se você colocar por Polygroup Border, significa que quando você clicar aqui, né, mesmo selecionado, você apertou, ele vai colocar apenas na borda, né, da divisão do polygroup. Então aqui no centro, ó, você vê que a linha está limpa e aqui nas bordas ela tem o efeito do crease sendo aplicado. E mesmo que você não faça a seleção, né, você clicou aqui em um único polygroupo, e mesmo que você não faça, né, a seleção aqui do polygroup, se você apenas clicar em uma face, ele vai considerar aquele polygroup e vai colocar uma linha, né, apenas aqui onde está a borda desse polygroup. Então você vê que aqui o meio continuou vazio, mas aqui na lateral ele colocou algumas linhas. Mas agora, e se você tivesse, né, por exemplo, aqui um polígono aqui no meio e você usasse essa função? Então vou adicionar algumas linhas a mais aqui. Na verdade eu acabei retirando o polygroup, então vou retornar um Ctrl Z e aqui Insert, eu vou deixar como Keep Polygroups, para ele manter os polygroups para mim. E sabendo, né, que eu estou utilizando a função agora por base, né, na borda do polygroup, se eu clicar aqui no meio, ele não vai ter nenhum efeito. Por quê? Porque ele só considera a borda de um polygroup diferente. Então nesse caso aqui, a gente tem todas
todas essas faces aqui em um único polygroup. Então quando eu clico aqui nessa lateral, por exemplo, ele vai considerar essas duas linhas aqui, porque ela faz parte, né, de uma divisão de polygroup, de uma borda. Se eu clicar aqui no meio, ele não vai ter efeito, porque não tem nenhum polygroup ali nessa face específico, né? Ela não faz borda com outro polygroup. Então sempre que você for utilizar essa opção aqui, você precisa utilizar em algo que tenha, né, um polygroup diferente. Nesse caso, se eu colocar um polygroup aqui dentro, e quando eu utilizar aqui, você vê que ele inteiro vai fazer o crease. Isso porque está fazendo borda com outro polygroup ali. E aqui você tem polygroup inner, nesse caso ele vai colocar, né, na parte de dentro dos polygroups e vai desconsiderar a borda. Então aqui se eu colocar aqui agora dentro desse polygroup, ele fez, né, o crease, porque ele está do lado de dentro de um polygroup, né? Por exemplo, agora se eu selecionar todo esse cara aqui e colocar aqui o crease, ele vai fazer em todas as linhas, mas a borda, olha só, ele deixou sem nada. Então ele desconsidera todas as bordas. Então, às vezes acontece de você querer utilizar, né, uma função diferente, só que ela pode dar um efeito parecido com outra, né? Então, nesse caso aqui, está com polygroup inner, é o mesmo efeito que você tiver com all faces ligado. Então, aqui dentro não vai ter diferença. É claro, você teria que estar na borda para você ver, né, alguma diferença significativa. Nossa próxima opção seria referente às transições, então esse all transitions. Isso aqui significa que ele vai fazer, né, essa transição do crease em todos os ângulos, né? Nesse caso aqui, all transitions, eu posso colocar ele em qualquer lugar aqui, que ele vai fazer, né, dentro da seleção, considerando aqui esse ângulo de 90 graus e tudo mais. Se você utilizar agora essas duas outras opções, que seria Shallow Transition e Sharp Transitions, isso aqui significa que ele vai ou retirar de algum lugar, de algum ângulo, ou ele vai considerar algum outro ângulo para colocar esse crease. Então, como exemplo, né, a gente vai selecionar esse cara aqui, vou dar um extrude segurando Shift para a gente conseguir subir essa borda. E agora, né, quando eu utilizar a opção aqui dentro de Face, de Crease, com o Shallow em 45, né, 45 graus aqui, que seria essa transição, e eu posso clicar aqui nessa borda. Então você vai ver que ele não colocou nenhum tipo de crease aqui nessa borda, porque essa borda está com 45 graus. Então tudo que é acima de 45, ele não vai considerar e não vai fazer ali o crease. Por exemplo, nessa borda aqui, ele já colocou, né, o crease aqui na borda, porque esse ângulo aqui, ele está abaixo de 45 graus. Então, por exemplo, se eu abaixar esse cara agora aqui, para 11, por exemplo, e colocar aqui no outro lado, agora você vê que essas duas linhas aqui não estão pegando crease, porque ela tem um ângulo menor, né, do que 11. Então, nesse caso, ele está desconsiderando tudo que é acima de 11 graus. Então, sempre que você estiver utilizando essa opção, né, você vai considerar que ele vai retirar o crease. Então, você vai considerar que ele vai, né, desconsiderar o crease a partir desse ângulo aqui. Então, 11 graus, tudo que estiver aqui acima disso não vai ter crease. Por exemplo, eu posso selecionar todo esse modelo aqui. E quando eu clicar aqui na face, você vai ver que tudo que é acima de 11 graus, ó, ele não está fazendo crease em nenhuma dessas faces, né? Só no que está dentro ali desse limite de 11 graus. E o oposto acontece quando você está utilizando esses Sharp Transitions, que seria uma transição mais rígida, né? Então, nesse caso, eu tenho aqui 2 graus, eu vou colocar também ali os 45. E agora, quando eu utilizar aqui nessa borda, você vai ver que só onde tem 45 graus é que a gente conseguiu ver o crease sendo aplicado na linha. Se eu colocar aqui, né, nessa outra face, você vai ver que não tem nenhum efeito, porque tudo que está abaixo, né, de 45 graus, ele não está considerando. Então aqui, por exemplo, eu posso pegar esse ângulo aqui e tentar subir ele um pouquinho mais aqui. Vamos tentar colocar ele lá em cima. Vou utilizar o crease novamente. E agora quando eu dei o crease, né, você vê que ele fez aqui para mim o ângulo, porque com certeza esse ângulo aqui, ele está ou igual ou maior do que 45 graus. Então fica aí a dica, quando você estiver utilizando essas duas opções, você sempre tem que lembrar que quando você estiver utilizando o Shallow, ele vai desconsiderar tudo que estiver acima de 11 graus, ele vai colocar só até ali os 11, e o Sharp ele vai desconsiderar tudo que estiver abaixo de 45 graus. Então, né, aí você vai poder decidir, né, algum ângulo, né? Isso aqui às vezes quando você tem uma superfície muito sinuosa, pode ser interessante de você utilizar essa opção para fazer alguma variação, né, de crease, né? Isso pode te ajudar de alguma maneira aí. E aqui abaixo você tem a opção de All Targets. Esses targets seriam referente às linhas do modelo, né? Então quando você tem ali All Targets ativo, isso quer dizer que ele vai fazer em todas as linhas, né? Você pode selecionar aqui e ele coloca em todas as linhas para você. Se você tiver, por exemplo, o Outer Targets selecionado, quando você tiver uma seleção, né, algum polygroup, ele vai considerar apenas as linhas da borda dessa seleção. Então aqui eu posso selecionar de qualquer maneira, né? Vou colocar aqui um quadrado, posso fazer aqui um segmento e encaixar aqui embaixo. Quando eu apertar aqui, né, em All Targets e colocar aqui na linha, você vai ver que apenas a borda dessa seleção é que ficou com o crease. A parte interna não ficou com a aplicação do crease nas linhas, né? E se você utilizar a opção Inner Targets, ele vai fazer exatamente o oposto. Então, na seleção, tudo que estiver dentro da seleção vai ter o crease, tudo que estiver fora não vai ter o crease. Então, isso aqui é referente às suas linhas, né, não exatamente a face em si. Aqui você tem a opção de linhas também, né, que seria essas edges.
E nesse caso a ideia ela é parecida, né? Então ele está considerando as linhas do modelo, que eu coloquei All Edges, né? E ele está selecionando tudo. Se eu colocar Inner Edges, ele vai selecionar só o que está dentro aqui. E isso vale não só para seleção, né? Por exemplo, se eu não tiver seleção, ele vai colocar aqui umas linhas como se fosse um crease padrão, que você está apenas selecionando a face. Só que a diferença aqui seria o Outer Edges, que se você colocar aqui ó, no seu modelo, você não vai ver diferença. Para você ver alguma diferença, né, para utilizar esse Outer Edges, você tem que estar com alguma parte do seu modelo deletada. Então aqui, ó, Outer Edges seria as linhas de fora. Então eu posso selecionar todo esse modelo aqui. Vou colocar aqui agora em polígono, crease. E quando eu clicar aqui, você vai ver que só onde está o buraco é que fez o crease, né? Aqui no restante não teve nenhum tipo de crease. Então basicamente essas seriam as opções, né, que você tem aqui dentro de Face. Você também tem outras opções aqui dentro de Edge. Então coloquei o mouse aqui, Edge, Crease. E aqui dentro você tem 4 opções. Essa primeira, né, seria só para você colocar o Crease em uma linha específica. Se você selecionar a segunda opção, que seria Edge Loop Partial, isso aqui é parecido com o que a gente explicou lá atrás no Bevel, né? Você tem ali uma diferença de loop, né? Então nesse caso ele está considerando, né, um loop que termina aqui nessas 3 conexões aqui, que ele não sabe exatamente para onde ele tem que seguir. Então ele considera um loop parcial. Então aqui quando eu clico aqui com o Edge Loop Partial, você vai ver que ele vai fazer crease apenas nessa linha aqui. Já a próxima opção, Edge Loop Complete, você vai ter, né, a opção de fazer um crease aqui no loop inteiro do modelo. E você pode ter também por Poly Loop, que seria, se eu colocar aqui o cursor na esquerda dessa linha, ele está considerando este polígono aqui. E como o meu cursor está mais aqui do lado esquerdo, ele vai pegar essa linha aqui de cima para fazer o crease, né? E se eu colocar aqui no lado direito, vai pegar essa linha aqui de baixo para fazer o crease. Então essa opção de Poly Loop, né, seria baseado a esse loop, né, que está aqui em volta desse polígono aqui. Então fica aí a dica para você poder utilizar essas opções também. E você tem a mesma opção, né, de Crease dentro de Vertex, que seria uma opção bastante simples, que ele vem apenas com um único target, né, nesse caso seria o point. E o que ele faz é quando você clica no ponto, ele vai fazer um crease, né, nessas linhas aqui que ficam conectadas com esse ponto. Então, independente de onde você clicar aqui, sendo um vertex, ele vai fazer um crease para você seguindo esse ponto. Agora, uma opção interessante que é como que você deleta um crease, né? Como que você pode retirar esse crease daqui. Se você estiver com a face selecionada e tentar retirar o crease segurando a tecla Alt, você não vai conseguir, porque a tecla Alt ela funciona para você fazer uma seleção, né? É como se fosse uma seleção, não é exatamente uma seleção, porque ele está criando um polygrupo novo aqui, então é como se fosse uma seleção a tecla Alt, então você não consegue deletar o crease que você fizer. Para você deletar o crease, né, aqui dessa face, você vai ter que usar, né, a opção dentro de Edge. Então selecionando o Edge com o crease aqui selecionado, segurou a tecla Alt e aí sim você consegue vir deletando todos esses edges que estão com o crease aplicado. E essas opções, né, de deletar aqui no caso eu estou selecionando linha por linha. Se você quiser deletar todo esse loop aqui, você pode simplesmente vir aqui em Edge, colocar Edge Loop completo. E aí você aperta o Alt e clica em cima da linha, ele vai deletar todo o crease que tem nesse loop. Dentro de Vertex você também consegue deletar, então estando com o crease selecionado, apertou a tecla Alt, você consegue vir deletando o crease que você quiser. Então, basicamente, né, essas seriam todas as opções que você tem aqui dentro da opção de Crease. Normalmente, você sempre vai utilizar essa opção para tentar deixar alguma parte, né, do seu modelo um pouco mais rígida. No caso aqui, se eu utilizar esse polígono, posso apertar espaço aqui, Crease, e vou apenas colocar um Crease aqui na borda quando eu der uma subdivisão. Eu gosto sempre de trabalhar com subdivisões dinâmicas, né, quando eu estou utilizando Crease. Eu consigo visualizar exatamente o que está acontecendo ali, né, e eu posso continuar mexendo no modelo, mesmo estando com as subdivisões dinâmicas. Se você quer saber um pouco mais sobre todas essas opções aqui de Crease, que você tem dentro desse painel aqui, dá uma olhadinha no canal que tem lá um vídeo falando, né, sobre como você deixar as bordas arredondadas e tal, tudo utilizando essa divisão dinâmica, junto com essas opções aqui do Crease. Aqui a gente não vai entrar muito a fundo, porque aqui a gente está falando do Crease dentro de ZModeler, não do Crease aqui deste painel. Então, considerando aqui o ZModeler, eu posso utilizar aqui a opção de Edge. E com o Crease agora eu posso vir selecionando a linha que eu quiser e ele vai deixando ela para mim aqui em tempo real mais arredondada, né? Então você vê que agora tem uma borda mais definida aqui. Posso colocar uma outra aqui. Aqui eu deixei redonda, eu posso retirar segurando a tecla Alt. E assim você vai dando forma ali no seu modelo, né? Aí uma outra dica também, aproveitando que a gente já está utilizando o Dynamic, eu posso aumentar as divisões. E aqui dentro de Crease Level eu posso considerar aqui, né, um valor um pouco menor e eu vou ter as bordas aqui um pouquinho mais arredondadas. Então você vê que eu já tenho um controle, né, bem legal aqui, né, de borda só utilizando o Crease. E a vantagem de utilizar o Crease dentro de ZModeler é que você pode escolher qual face, né, quais são as faces que você quer fazer o Crease. Né? Então isso aqui ajuda bastante aí você ter uma qualidade maior na sua malha quando você estiver trabalhando com hard surface.
Então essas seriam, né, as dicas dentro de Creasy. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima.